Então vamos virar a página e vamos falar da mitose. A mitose, a maioria dos livros, divide a mitose em 4 fases: a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Tem alguns livros que subdividem a metáfase em 2 partes, a prometáfase e a metáfase propriamente dita. Então eles consideram às vezes a prometáfase, que seria o início da metáfase, como uma etapa à parte. Antes de descrever o processo da mitose, vamos entender aqui o ciclo celular, né? O ciclo celular, ou seja, o ciclo de vida de uma célula, ela é subdividida, né, em uma parte em que a célula não está se dividindo, que é essa maior parte do tempo, né, representado aí em roxo, né, em lilás, que se chama intérfase. Essa fase de intérfase, ela tem 3 partes. Tem a parte G1, né, que é uma parte de intenso crescimento celular. A célula começa a multiplicar suas organelas e se preparar para o processo mitótico, né? Então, nessa fase aí ocorre intensa síntese de proteínas, tá certo? As organelas se proliferam e a célula cresce. Essa fase é chamada de G1. O símbolo G vem do inglês, né, que é gap, e significa intervalo. Na fase S da intérfase, né, S de síntese. Isso aí ocorre o crescimento e a duplicação do DNA. Então, uma célula que antes era diploide, né, 2N, aqui ela passa a ser 4N, porque o DNA se duplicou e se preparou para a mitose, tá certo? Então, onde ocorre a duplicação do material genético que vai preparar a célula para a mitose? Ocorre na intérfase, na fase S da intérfase. E o período G2 também corresponde a um período de crescimento e preparação final para a divisão celular, tá certo? Então, a intérfase é um período de intenso metabolismo, tá? Embora a célula não esteja se dividindo, ela não está parada, porque ela está com proliferação intensa de organelas e produtos químicos, tá certo? Então, é uma fase de intenso metabolismo, tá certo? E a mitose propriamente dita, que corresponde aí às suas fases, né? Prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase e a citocinese, que corresponde à divisão do citoplasma celular. Algumas células, elas nunca vão se dividir. Elas dividem algumas vezes, né, na fase embrionária, mas nunca mais elas se dividem. Então, elas entram num estágio chamado G0. Exemplo dessas células são os neurônios, né? Quem dera se após a vida adulta, né, os neurônios sofressem mitose. Porque seria bom, porque se as células nervosas morressem, né, por exemplo, num caso de um AVC, eles poderiam se proliferar, sofrer mitose e repor as células que morreram. Ou, por exemplo, num infarto agudo do miocárdio, né, as células cardíacas, os cardiomiócitos, poderiam se dividir e repor as células que foram perdidas, tá certo? Entretanto, isso não ocorre. Essas células entram em uma fase G0 e elas permanecem assim ao longo de toda a vida. Então, se eu perguntar quantos anos tem seu neurônio tem o mesmo tempo de vida que você. Quantos anos tem seu cardiomiócito? Tem o mesmo tempo de vida que você. Porém, outras células, elas vão se dividir o tempo inteiro. Por exemplo, as células da pele, elas se renovam constantemente. As células da medula óssea, ela passa constantemente por período de mitose, assim como as células do epitélio que reveste o trato gastrointestinal, as células do seu folículo piloso, né? E ainda tem algum grupo de células que fica nessa fase G0, mas elas podem voltar a multiplicar se for necessário, né? Por exemplo, ocorre isso nos fibroblastos do tecido conjuntivo. Se eles forem estimulados, eles voltam ao período da intérfase, tá certo? Outra coisa importante, você está vendo aí algumas placas octogonais, né, no ciclo celular. O que são essas placas? Essas placas são pontos de checagem. Nessa fase, caso ocorra a identificação de algum erro, ocorre a interrupção da divisão celular. Isso é um mecanismo de proteção, né? Vamos supor que, por exemplo, aqui nessa fase aqui, ó, entre a metáfase e a anáfase, que ocorre um ponto de checagem na própria mitose, tá certo? Ocorre a identificação de uma falha genética, né? Ocorreu uma mutação grave no DNA
Então, essa célula não vai prosseguir na mitose, ela vai morrer, tá certo? Isso é extremamente importante para evitar alguns defeitos celulares que poderiam, por exemplo, levar, a células cancerígenas. Por que não ocorre as células cancerígenas tão facilmente, né? Porque em alguns pontos de checagem, a célula para de proliferar, tá certo? O câncer é justamente isso, é uma célula que perdeu a capacidade de interromper a mitose. Ela é uma célula que se prolifera sempre, tá certo? Então, é importantíssimo esses pontos de checagem no ciclo de vida celular, tá certo? Então, antes da mitose, os centríolos já se encontram duplicados. Há 2 pares de centríolos em cada célula que vai entrar na mitose. Cada par de centríolo mais o seu material pericentriolar aderido, isso é que chama centrosoma. Então, isso aí eu acho que já responde até uma dúvida sua, né? Você falou assim que parece que você leu em alguns livros, né, que a célula vegetal, o responsável pela formação das fibras do fuso seria um próprio centrosoma. Mas espera aí, se as células vegetais não têm nem centríolos, né, como que ela vai ter centrosoma? Se o centrosoma é o conjunto de centríolos mais o material pericentriolar. Então isso é falso, tá certo? Quando eu falo centrosoma, eu estou falando do centríolo e do material em torno do centríolo, tá certo? Outra coisa, o crescimento radial dos microtúbulos a partir de cada par de centríolos, ou seja, a partir de cada centrosoma, forma uma estrela espinhosa chamada áster. São esses espinhos do áster que provocam inicialmente a degeneração da carioteca, né, que é a membrana que reveste o núcleo, e expõe o material genético nuclear na célula para ela se dividir, tá certo? Então, o conjunto completo de microtúbulos mais os pares de centríolos formados, né, eles formam um aparelho mitótico. Vamos lá, então. A prófase corresponde à primeira fase da mitose. Nela ocorre o início da formação do fuso, né? O DNA alcança o grau máximo de condensação, levando à formação dos cromossomos bem definidos, tá certo? Então, aí tem uma figura da prófase para você ver, ó. Aqui já tem 2 centrosomas em cada célula, um desse lado e um desse lado. Perceba aí que as fibras do áster já estão formadas, né? O núcleo ainda está íntegro, né? Ele começa a se degenerar, né? Desintegrar, graças aos espinhos do áster que começam a crescer, né? E expor material genético da célula, tá certo? Então, isso aí eu acho que responde outra pergunta sua, talvez, né? Como que ocorre, né, a migração do centrosoma para os polos da célula, né? Os microtúbulos que crescem, eles vão crescendo e se empurram. Um lado empurra o outro e ocorre a polarização dos centrosomas. Então, na célula vegetal, como não tem áster, ocorre a formação de fibras do fuso sem a ajuda dos centríolos. Ocorre apenas a formação das fibras do fuso. Uma empurra a outra e aí ocorre a proliferação celular dessa forma, tá certo? Então, no início da prófase aí, ocorre a proliferação, né, dos microtúbulos, início do processo de desintegração do núcleo. Porém, o núcleo se desintegra mesmo na prometáfase. Ocorre a fragmentação do envelope nuclear devido ao crescimento dos aparelhos do microtúbulo, né, do áster. Múltiplos microtúbulos do áster aderem às cromátides nos centrômeros, né? São as fibras cinetocóricas, né? E os túbulos puxam as cromátides irmãs ainda unidas para cada uma para o seu lado, para o seu respectivo lado. Na metáfase, as 2 ásteres do aparelho mitótico são empurradas. Isso ocorre porque os espinhos microtubulares das 2 ásteres, onde se interdigitam para formar o fuso mitótico, empurram-se e separam-se. Então, a figura típica, né, da metáfase é aquela placa equatorial que tem todos os cromossomos expostos, né, no meio da célula, tá certo? Então, simultaneamente, as cromátides são firmemente puxadas pelos microtúbulos, a elas aderidos,
e forma a placa equatorial do fuso mitótico. Tá aí a representação da metáfase. Então, na metáfase, você vê aqui os cromossomos na placa equatorial da célula, os centrosomas, né, um de cada lado. Aqui tem as fibras do áster, né, essas fibras em forma de estrela, e tem as fibras do fuso, umas cinetocóricas e outras contínuas, como essa daqui, que vai de um fuso a outro, tá certo? Isso é a característica figura da metáfase. Na anáfase ocorre a separação das cromátides irmãs, sendo um conjunto de 46 cromossomos puxado em direção a um áster e os outros 46 cromossomos puxados em direção a outro áster. Então, a figura típica da anáfase é essa daqui, em que você observa aqui, ó, a migração dos cromossomos para os polos da célula. Agora, uma coisa você precisa tomar cuidado na anáfase. Embora os cromossomos aqui, as cromátides irmãs, sejam separadas, a célula como um todo não ocorreu a separação da célula. E tampouco aconteceu a formação de um novo núcleo celular. Então, se você perguntar qual é a quantidade de material genético dessa célula aqui, ela é uma célula 4N, porque ainda não ocorreu a citocinese e muito menos a formação da carioteca aqui, tá certo? Então, essa célula aqui é 4N, tá? E não 2N, tá certo? E na telófase ocorre justamente o contrário do que ocorreu lá na prófase, ou seja, o aparelho mitótico na prófase não é formado. Aqui na telófase vai ocorrer a dissolução do aparelho mitótico. Lá na prófase não ocorreu, né, a desintegração da membrana nuclear. Aqui na telófase vai acontecer justamente o contrário, vai acontecer a formação de uma nova membrana nuclear para cada conjunto de cromossomos, né? E aí tem isso aqui que responde a sua última pergunta, né? A citocinese é centrípeta devido a um anel contrátil de microfilamentos de actina e miosina, né? Isso aqui é uma das diferenças entre a mitose da célula animal e vegetal. Por quê? Porque na célula animal ocorre uma citocinese centrípeta. É como se uma célula fosse estrangulada, porque a célula é flexível. Na célula vegetal, a citocinese é dita centrífuga, porque como a parede celular da célula vegetal é rígida devido à celulose, ocorre primeiro a formação de uma estrutura chamada lamela média e posteriormente ocorre a separação das células, tá certo? Então essa é outra diferença entre a mitose da célula animal e vegetal. Aqui, só para ilustrar a telófase, você está vendo aqui a citocinese centrípeta, né? Perceba que aqui ocorre um estrangulamento, né, da periferia em direção ao centro da célula. Aqui já ocorreu de novo a formação da carioteca, um de cada lado, e posteriormente ocorrerá a citocinese aí. E veja aqui que as fibras do fuso, né, e do aparelho mitótico como um todo desapareceu nas duas células aqui, tá certo? Essa figura aqui é uma ilustração de todo o processo mitótico, tá certo? As três primeiras figuras correspondem à prófase, ou seja, a célula já contém um áster, começa a ocorrer o início, né, da formação das fibras do fuso, os espinhos do áster começam a desintegrar a membrana nuclear e ocorre a polarização dos centrosomas. Aqui, na letra D, mostra a prometáfase, ou seja, o núcleo realmente se desintegra, expõe o material genético da célula e começa a ver a formação das fibras do fuso, né? As fibras cinetocóricas e as fibras contínuas. A figura letra E representa a metáfase, né? Tá aí os cromossomos na placa equatorial da célula. A figura F corresponde à anáfase. Veja aí que os cromossomos estão migrando, cada um para o seu respectivo polo celular. E as outras figuras, né, a figura G e H, corresponde à telófase. E aqui ocorre a desintegração do aparelho mitótico e novamente volta a formar a carioteca, que é a membrana nuclear que envolve o material genético de cada célula, tá certo? Então, só uma animação aí para você ver, ó, a animação da mitose, tá certo? No processo de metáfase. Em seguida, a anáfase, e aí ocorre a separação das cromátides irmãs. E aqui uma visão do microscópio óptico comum, demonstrando a separação e a divisão celular, tá certo?